Boa noite, esse é o programa Papo 10, meu nome é Henrique Carvalho e hoje nós vamos conversar sobre um tema antigo, tá, extremamente polêmico, tá, e com uma discussão, né, que já vem de longa data no Brasil, que é a pena de morte, né? Como a maior pena que pode ser prevista por um ser humano. E hoje a gente tem dois convidados especiais, o Marlon, aluno do nosso curso de Direito na FUNSESI, no terceiro período, não é isso, Marlon? Boa noite, Marlon. Tudo bem? E o Jorge, boa noite, Jorge. Boa Também noite, nosso aluno do oitavo período, né, do curso de Direito da FUNSESI. Tá? Prazer recebê-los aqui. E aí, gente, o que vocês acham sobre o tema, sobre a polêmica, pena de morte? Né? E quando eu pergunto o que vocês acham, sendo oriundos aí do curso do Direito, tá? Futuros bacharéis em Direito, né? Eu queria que vocês explicassem para a gente, para o pessoal que está em casa, tá? O que diz a lei, tá? O que é a pena de morte, tá? E de que forma que isso funciona ou funcionaria caso aplicado. Bom, em relação à aplicação há muita discussão, né? Uhum. A gente não pode falar, acredito, na introdução da pena de morte, né, na nossa legislação, mesmo porque ela já é prevista, né? Ah, é? Uma vez colocada que, salvo declarado guerra, Uhum. ela pode ser aplicada. Então, se declarar guerra hoje no Brasil, a gente tem a aplicação da pena de morte. Né? Ou seja, ela está assim na nossa legislação, né? Mas em caso especial, um caso específico. Agora, se tratando de crimes comuns, aí a gente pode, né, adentrar um pouco mais nesse tema e falar, a aplicação ela é cabível até que ponto, de que forma, né? Ah, só nos crimes violentos, hediondos, né? Que aí vem a questão da caracterização do crime, né? Bom, então a gente tem que ver mais o foco principal, né? A aplicação dela deve ser premissa em quais situações ou não deve ser aplicada. Há uma discussão muito grande nisso mesmo, a gente sabe, né? Como o nosso colega expôs anteriormente, existe algumas pesquisas que falam, né, que grande parte da população é a favor, outras não, enfim. Mesmo tendo um número grande, 31% da população que é a favor, nitidamente, da pena de morte, a gente sabe também que a nossa Constituição primeiro proíbe. Ela proíbe primeiro, quando diz não haverá pena de morte, no artigo 5º da nossa Constituição, salvo me engano, no item 47. Entendeu? E a pena de morte no Brasil já tem essa rejeição e já vem há muito tempo. A pena de morte rejeitada pelo brasileiro de maneira clara, entendeu? Nós tivemos a decretação da morte, da pena de morte para Tiradentes, que é rejeitada pela população brasileira até hoje. Agora, quem fez rejeitar mesmo a pena de morte no Brasil foi o caso Mota Coqueiro que aconteceu na região de Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro, quando um branco, fazendeiro, rico, entendeu, foi condenado à morte e até hoje se discute se ele era errado ou não. Então Dom Pedro II, naquela época, passou a rejeitar a pena de morte e passou a dar o perdão a todo mundo que era condenado à pena de morte. Agora, já no Brasil, existe essa ressalva que o Marlon colocou aqui, no momento, que em caso de guerra é possível a pena de morte. Mas a nossa Constituição não permite, mesmo com esse número de 31%, mais 15% que acha que em casos especiais pode exigir, pode haver a pena de morte, a nossa Constituição, numa cláusula pétrea, que não pode ser mudada, diz que não pode. Então, a gente só se mudar a nossa Constituição que poderá haver pena de morte no Brasil. Mas a nossa Constituição proíbe. Por que vocês acham que a opinião popular
é tão favorável à pena de morte? Isso seria por uma sensação de impunidade, tá, daqueles que estão aí praticando esses pequenos e grandes delitos, tá? Ou não, né? Ou falta de confiança numa justiça, né, mais branda, ou falta de confiança até nas próprias penas existentes atualmente, ou na capacidade disso de recuperar o cidadão. Inclusive é um dos focos da minha crítica à pena de morte hoje, né? Quando a gente trata de uma questão social, por que a população pensa dessa forma, acredita que deve haver a pena de morte? É pela violência em que se cria mesmo nas ações, né, criminosas hoje. Você pega aí crimes bárbaros como, vou dar um exemplo, claro, o assassinato do João Hélio, né, aquele garoto que foi arrastado por quilômetros num carro, mesmo o bandido tendo ciência, né, o humilhante tinha ciência de que o garoto estava preso ali, não é verdade? Aí você fala assim, onde chega a humanidade de uma pessoa dessa em tirar a vida de outra por motivo torpe, irrisório, né? Numa coisa desnecessária. Falta de consideração. Falta de consideração. Vida do próximo, né? Aí você fala, mas ele é um humano, né? Não, vamos também, ele tem direito, tem, mas como que o direito dele sobressai no direito do outro? A que ponto isso? É um crime bárbaro? Não, ele tem que pagar com a vida dele, ele tirou a de outro. Bom, aí você para e analisa, tudo bem. O Estado hoje ele tem o direito de privar a liberdade, né? Ou seja, a pena criminal possível no país hoje é essa, 30 anos, né, de reclusão. Pena máxima, né? Só para explicar para quem está em casa, essa seria a pena máxima. A pena máxima 30 anos de reclusão, né? Salvo outras hipóteses e tal, depende das atenuantes, agravantes, aí vem todo um processo anterior a isso. Enfim, mas aí o que acontece? O Estado ele te priva essa liberdade já como forma de mostrar que esse ato não é bem-vindo à sociedade. Mas, porém, a sociedade acha que não, porque ela acha que não. Olha, o cara foi totalmente insano, né? Ele foi totalmente louco com uma ação dessa. É verdade? É. Mas aí vem aquela questão da impunidade. Você colocou, mas é a impunidade, né? Porque até que ponto esse cara é culpado ou não é? O que foi feito como razão ou não razão? Aí eu vou e pergunto, a violência empregada nesse crime é tão diferente, por exemplo, da corrupção que existe no país? É uma indagação. Porque a partir do momento em que pessoas que nós delegamos determinado poder, elas nos roubam, né? Porque automaticamente elas estão roubando a gente mesmo. Nesse caso, você está apresentando que é da dificuldade, inclusive, dos critérios. Dos critérios de aplicação, talvez, de uma lei, né? Nesse sentido, porque você vê que a população... De uma lei não, de uma pena, de uma mais pena, rigorosa. Exatamente, porque a sociedade hoje, ela enxerga como a violência ser culpada como a violência, mas a gente tem aí, historicamente, de que ferro e fogo não funciona. Não, nós estamos tendo exemplo agora, né? A polícia que mais mata no Brasil é a que mais está morrendo, que é o caso de São Paulo. Então, quer dizer, e dados que mostram de um país que nós... um país democrático, que usa a pena de morte, como nos Estados Unidos, entendeu? Em alguns estados, graças a Deus aqui no Brasil, nosso Código Penal, ele é administrado pela União. Os estados não têm o direito de criar leis para poder, leis penais, para poder, por exemplo, ter uma pena de morte aqui em Minas Gerais e não ter no Rio de Janeiro. O que é diferente no sistema americano, né? Quer dizer, aqui no Brasil, né? Somente o nosso Congresso pode legislar sobre a matéria. Então, o que acontece? Havendo isso, mas voltando ao assunto, que era o que a gente estava falando aqui, alguns momentos, quando acontece algum crime que chama atenção, a mídia chama atenção, a população não tem que ter pena de morte. Agora, isso tudo também depende do lado que a pessoa está. Porque quando a pessoa tem um seu no corredor da morte, ele muda de ideia rapidinho. Se for um filho, se for um irmão, se for um pai, com certeza ele vai mudar de ideia. Então a pena de morte e também não justifica o Estado não ter a capacidade de usar
outra coisa senão a pena de morte para poder punir uma pessoa. E tem outra coisa, a pessoa tem a capacidade de ir avançando, mudar de ideia, deixar de ser A capacidade de recuperação sim, do estado do cidadão para que ele retorne às ruas. Mas não é com as nossas cadeias que nós vamos recuperar ninguém, não. As nossas cadeias aí é um amontoado de gente e tal. Então, sair da situação que nós temos. Um camarada com uma pena máxima de 30 anos, nas cadeias que nós temos, muitas vezes quando ele sai tão alienado, que acontece como o bandido da luz vermelha, que 30 anos depois saiu, rapidinho morreu. Então, quer dizer, ele já tem praticamente uma pena de morte decretada. É certo que existe no mundo da marginalidade, entre eles não tem esse negócio. Nós vimos o que aconteceu com o jornalista Tim Lopes. Eles decretaram a pena de morte dele. Mas não é porque o crime organizado faz um negócio desse que o nosso Estado, tem que combater o crime, vai chegar e vai pegar e usar, lançar a mão da pena de morte para punir até mesmo quem matou o Tim Lopes. Então eu vejo que nós temos, na verdade, aqui dar condições aos nossos presos, não com a pena de morte, mas eles se recuperarem, se ressocializarem. Ferramentas educativas. Sim, né? Sim, as ferramentas que a gente tem que usar são que levam ele a sair dessa vida marginal. É difícil? É. Mas o tempo que a gente gasta não recupera um monte de dinheiro. Ele falou da corrupção, um monte de dinheiro com a corrupção. Se nós aplicássemos em pessoas para ressocializar esse pessoal, seria muito mais importante do que a pena de morte. Com certeza será muito mais importante que a pena de morte. Levando inclusive em consideração essa questão dessa falha do sistema, porque na verdade a falha é do sistema, né? Uma outra importância que eu daria também é colocar a nossa vida integralmente na mão do Estado. Porque, de certa forma, eu vejo que a sociedade, ela enxerga essa injustiça, né? Essa não recuperação, ela acredita que ela não vê a capacidade do governo em conseguir modificar esse sistema, né? Permitindo que essas pessoas consigam essa socialização, consigam serem presos, verem o erro, enxergarem aquilo como erro e voltarem como outra pessoa integrada à sociedade como antes era, né? Mesmo porque, na verdade, isso antecede. Até ele cometer o primeiro ato ilícito, o primeiro crime dele, né, para ele ser julgado, preso, né, vamos levar em consideração também o passado dele, o regresso dele, querendo ou não ali, como é que foi a educação, como é que foi, né, a saúde que o atendeu, o sistema de saúde que atendeu ele, não é verdade? Então a sociedade ela enxerga essa falha. Esse é um assunto extremamente importante, tá? E eu vou te cortar um minutinho, porque nós vamos para o intervalo. Como vocês viram, o assunto é bacana, tem muita coisa para discutir. Um minutinho e já estamos de volta. Viaje pelo Brasil e pelo mundo com a D Brasil Viagens e Turismo, uma empresa sólida com confiança e tradição no mercado, oferecendo a você os melhores destinos com excelentes condições de pagamento. Agente autorizado CVC. Ao planejar sua viagem, consulte-nos. D Brasil Viagens e Turismo, Rua Irmãos Decou 47, Sala 12, Centro Itabira. Telefone 3831-7314. Com loja também em João Monlevade. Se você quer uma escola de informática moderna, diferente, feita pra você, Compway, educação profissional. Compway, aqui você escolhe como quer aprender. Aqui quem dita o ritmo é você. Cursos básicos e cursos de formação profissional. Compway. Compway, educação profissional. Eu sou médico, e ser médico é ser um apaixonado pela vida. Às vezes pela vida de quem eu nem conheço. Se um médico já faz isso por você, imagine 110 mil médicos. Na hora de escolher um plano de saúde, lembre de quem mais entende do assunto. Unimed. Somos médicos, e isso faz toda a diferença. Estamos de volta com o programa Papo 10 e hoje estamos discutindo sobre pena de morte. Quando nós paramos no bloco anterior, estávamos conversando aqui, o Marlon apresentando pra gente. Opa,
Mas espera aí, o cara cometeu o delito, mas antes, né, de qualquer julgamento precoce, análise dos seus antecedentes, não somente criminais. Tá? Exatamente. Mas com toda a influência social à sua volta. Ou seja, o serviço de saúde que lhe foi apresentado, o sistema de educação, o sistema de segurança, o saneamento básico, a habitação, e tudo isso influencia, mano? Ao meu ver, sim. Muito, né? Muito, O ambiente faz o indivíduo, né? É preciso ver que nós temos pessoas que, dependendo do local onde ele nasceu, ele já nasce marginal. Até porque o artigo 59 do Código Penal diz que a conduta social da pessoa, entendeu, é um dos quesitos para o juiz determinar a pena base. Então, quer dizer, o camarada que nasceu pobre, num ambiente, numa favela, por exemplo, onde a maioria das pessoas são gente boa, vamos ficar claro isso, você entendeu? Ele já nasce marginal por causa da situação social dele. É até doído isso, mas isso é uma verdade. Por outro lado também, quando ele fala da corrupção, nós podemos ver que pessoas que se colocarem contra a corrupção em estados que existe a pena de morte, ele pode ser condenado à pena de morte por ter uma posição política contra isso. Exatamente. Que é um absurdo. Inclusive a questão que eu queria colocar e queria chegar, porque na verdade você vê que a sociedade ela enxerga essa deficiência do Estado, essa deficiência do judiciário, né, de certa forma injusta, e você colocar integralmente a vida, né, na mão do Estado, porque a gente já de certa forma permitiu que o Estado ele ordene a permissiva da nossa liberdade. Exatamente. Né? Ele pode nos privar dela de acordo com o crime cometido, o ato, dentro das suas atenuantes, enfim, ou agravantes e por aí vai. Mas você coloca a sua vida integralmente na mão do Estado, o que vai nos dar a certeza, né, de que essa pena não está sendo aplicada na gente por motivos de corrupção mesmo, né? O que fala que o governo não vai falar assim, não, eu não quero que esse cara viva, porque vai existir não sei. Uma conspiração. Uma conspiração. A exemplo disso, esse julgamento recente do STF em relação ao mensalão, né? Que a gente que está na área jurídica, acho que a gente até deu um pouco mais de importância em procurar ler alguma informação, né? Mas o que nos diria que se fosse aplicado a pena de morte hoje, né, para os crimes comuns, inclusive de corrupção no Brasil, eles não utilizariam isso como armamento, né, ou como pretexto, mecanismo de defesa. O que não vai nos garantir isso? Né? Da mesma forma, o que nos garante que o próprio sistema não está sendo falho quando fala assim, não, você matou o garoto sabendo disso e daquilo, você vai ser penalizado pela morte. E se ele não for? Você tá apresentando então, Marlon, que o problema da pena de morte num país como o Brasil seria essa dificuldade. A pena de morte para quem? Né? De dizer, olha, pena de morte para quem e quando que seria aplicado. Também, a caracterização da pena de morte, a caracterização do crime pela aplicação da pena de morte, ela é muito discutida. Inclusive, eu falo às vezes nem tanto no Estado, eu vou falar uma permissiva que o Estado, né, oferece no nosso judiciário hoje, que é de dar ao juiz, né, a premissa de mediar todos os conflitos. Né, todas as lides inerentes à relação social. Né? Ou seja, ele já tem o direito empregado a ele e o dever também de dirimir esse conflito, né, respaldado por toda uma legalização. Se ele, no exercício dessa função, ele comete um ato, né, improcedente de corrupção também, ou de privilégios, ou de qualquer ato que seja, né, não condizente com a legislação vigente, para mim, ele está cometendo um crime tão grande quanto alguém que tira a vida de um. Porque qual que é o conceito de vida também nesse momento, né? Vamos falar, você não acabaria... Isso, exatamente, né? Você não estaria acabando com a vida de alguém, por exemplo, vamos colocar de uma mãe, onde um juiz recebeu o dinheiro do pai para permitir que o filho fique com o pai, sabendo que a mãe tem um amor, né, incondicional com aquele filho. Você não está acabando com a vida dela nesse momento, no momento que você tira o filho dela, não? Bom, então, a que ponto a gente chega a isso? É bom observar que, na situação do juiz,
eu prefiro só ver na condição de um erro. Como acontece lá nos Estados Unidos, o erro de decretar a pena de morte de uma pessoa que muitas vezes não devia. E a maioria, lá nos Estados Unidos, que é um país que nós importamos muita coisa deles, entendeu? A maioria, de acordo com dados que eles têm, são negros, pobres, com pouca escolaridade. Quer dizer, aqui no Brasil não seria diferente. Não seria diferente que nós vemos até mesmo nos movimentos sociais que existem aí, você entendeu? Que a maioria são negros, pobres, com pouca claridade. E seriam eles as pessoas que seriam, com certeza, seria decretado mais a pena de morte para eles. E a gente tem que ir observando que há muito pouco tempo atrás a pena de morte era proibida. Mas dentro do governo militar, quantas pessoas morreram, você entendeu? E nem tinha pena de morte decretada. Quantas pessoas foram ceifadas a vida deles, mesmo não tendo a pena de morte no Brasil? E se tivesse? Seria bem pior. Seria bem pior. Então nós temos que ver que e a nossa cultura também, até mesmo a nossa religião, entendeu? Cultua a vida. O cristianismo cultua a vida. A vida aqui e até após a morte. Entendeu? Então a gente tem que nos amarrar a isso. Porque em outros países aí, onde a pena de morte é legalizada, costuma estar ligado, a religião está ligada ao Estado. O Estado é a religião. Quer dizer, se você é contra aquela religião, mata-se. O próprio cristianismo também matou no passado, com a Inquisição e tal. Então, quer dizer, o fato do Brasil ser um Estado laico é muito importante. É muito importante porque nunca, a não ser que mude, nunca é até muito, a não ser que mude a nossa Constituição, haverá pena de morte por um problema de você deixar de ser da religião que o Estado também é. O nosso Estado já deixou há muito tempo isso, nosso Estado é laico. Então é importante, eu estava vendo outro dia aquele caso do Afeganistão, que pega e levanta o camarada num muque, né? Fica pendurando lá morrendo, os caras fotografam e tal, vou levar você para você ver o que aconteceu. É triste. Graças a Deus, aqui no Brasil, a partir da Constituição de 88, proibiu-se a pena de morte, salvaguardando em estado de guerra. É muito importante isso, porque nós temos um país com uma desigualdade social muito grande. A nossa Constituição é feliz em falar em igualdade e liberdade com princípios a ser que o Estado deve colocar em prática. A dignidade humana já é escancarada no artigo 1º da nossa Constituição, e a pena de morte simplesmente exclui o Estado Democrático de Direito, que também é contemplado pela nossa Constituição já no artigo 1º. E a própria Constituição, além de proibir a pena de morte, né, resguardando essa situação de guerra, ela também defende como primordial o direito à vida. Né? A vida do cidadão é o primeiro preceito legal a ser. Agora, e é o bem maior que o ser humano tem, né? Que o bem maior. Isso. Bom, acredita-se. 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 Fielmente. Agora, vocês acreditam que, no caso do Brasil, né, a pena de morte, né, sendo aplicada, isso reduziria a criminalidade? Eu não acredito não, porque dados de locais onde tem a pena de morte, onde tem pena de morte, lá no próprio Estados Unidos, que é um local onde nós importamos, tudo que gostamos de importar, o que eles fazem. Modelos, né? Modelos. Então, o que acontece? Lá, onde tem pena de morte, o índice de criminalidade é maior. Até porque você sabendo, se ele sabe que eu matei fulano, se ele me dedurar, eu vou morrer, então eu mato ele primeiro. E não tão necessariamente, né? Mas, comparado a países subdesenvolvidos em que não há aplicação da pena de morte, os índices não são desiguais, são próximos, né? Então eu não vejo isso. Né? O índice, na verdade, ele aumenta de acordo com as políticas públicas. Se você analisar em relação às políticas públicas locais, você começa a perceber que não é a pena de morte que vai afetar diretamente, né, o resultado sobre violência, né? entre outras coisas. São políticas públicas mesmo. Eu acho que vem, como se diz, né?
é da educação mesmo, que eu acho que tem que ser Número 1. item número 1, né, numa sociedade para que ela possa se desenvolver. Né? Antes de se falar de criminalidade, ou se falar de pena de morte, ou se falar de indefinidas situações, né, há de se falar inicialmente em educação, em políticas públicas, né, e num governo mais responsável. Eu acho que essa é o foco. Porque... Ou seja, a pena de morte ela não pode servir como um escudo. Né? Um escudo, olha, as políticas públicas não são eficientes, então a pena de morte seria a solução. Exatamente, né? Porque a pena de morte poderia inclusive ser colocada como pretexto, vou dar um exemplo claro, para resolver um problema geral, que é a superlotação hoje dos nossos sistemas presidiários. Né? O sistema está super lotado, todo mundo sabe, é falado todos os dias. Aí também a gente sabe que deveria não só a pena de morte ser colocada no nosso código, como também, né, tem que ser revogada aquela questão de que em benefício do réu a lei não, né, só retroage a lei em benefício do réu, né? Ou seja, em caso contrário, ela não pode ser aplicada. Mas se for possível colocar a pena de morte, por que isso não poderia cair em terra também? É muito simples, mata todo mundo, né? Desculpa a expressão, mas enfim, resolve o problema. Bom, gente, como a gente viu, é um assunto extremamente interessante. Hoje a gente teve uma contribuição muito boa, tanto do Jorge quanto do Marlon. Agradeço a vocês. Tá, o tempo é curto, claro. Tá? Então fica aí, talvez, a oportunidade de retomarmos, né, o assunto aí numa próxima oportunidade. Mas hoje eu gostaria de fazer um agradecimento especial aí ao Geraldinho, da equipe da TV Cultura, tá, que nos dá essa força, o apoio aí, tá, toda a equipe da FUNSESI. Um abraço a todos vocês, até o próximo Papo 10. Viaje pelo Brasil e pelo mundo com a AT Brasil Viagens e Turismo, uma empresa sólida com confiança e tradição no mercado, oferecendo a você os melhores destinos com excelentes condições de pagamento. Agente autorizado CVC. Ao planejar sua viagem, consulte-nos. AT Brasil Viagens e Turismo, Rua Irmãos Decou 47, Sala 12, Centro Itabira. Telefone 3831-7314. Com loja também em João Monlevade. Se você quer uma escola de informática moderna, diferente, feita pra você, Compway, educação profissional. Compway, aqui você escolhe como quer aprender. Aqui quem dita o ritmo é você. Cursos básicos e cursos de formação profissional. Compway. Compway, educação profissional. Eu sou médico, e ser médico é ser um apaixonado pela vida. Às vezes pela vida de quem eu nem conheço. Se um médico já faz isso por você, imagine 110 mil médicos. Na hora de escolher um plano de saúde, lembre de quem mais entende do assunto. Unimed. Somos médicos e isso faz toda a diferença.